Oi, pessoal. Então, aqui eu vou estar resolvendo o exercício 15, capítulo 5, falando um pouquinho sobre séries. Então, qual que é a principal diferença entre sequências, né, que vimos no vídeo anterior, e uma série? Enquanto uma sequência, ela nada mais é, né, do que um conjunto de pontos, ou seja, um x0, x1, até um xn, por aí vai. Agora, quando a gente está falando de séries, a série ela soma cada termo de uma sequência. Então faz sentido a gente falar desse somatório aqui, né? Dessa sequência. Então, para um n começando no zero até o infinito, a gente vai ter que essa série nada mais vai ser do que x0 mais x1 mais até um xn, aí por diante. E aqui nessa parte também faz sentido a gente falar sobre convergências. Ou seja, quando essa série aqui ela converge para algum número. Quando essas somas infinitas, ela dá um número. Então a gente diz que essa série é convergente. E para a gente mostrar que uma série é convergente, a gente acaba utilizando a mesma ideia do que a gente viu na parte de sequências. Por quê? Porque a gente pode construir uma sequência baseada nas somas parciais de uma série. Ou seja, o primeiro termo dessa sequência a gente pega nada mais do que o x0. O segundo termo é o x0 mais x1. O terceiro termo vai ser quem? O x0 mais o x1 mais o x2. Então, à medida que a gente vai aumentando essas somas, né, a gente vai possuir um termo geral dessa sequência, que vai ser nada mais do que x0 mais x1 até um xn. Então, a gente tem agora uma nova sequência construída a partir das somas parciais de uma série. E a gente diz que essa série converge quando essa sequência converge. Então, o valor que essa sequência está convergindo é exatamente o valor que essa série converge. Muitas vezes é interessante a gente saber para onde uma série está convergindo, mas além disso, muitas vezes será mais interessante a gente saber se a série realmente converge ou não. Então, realizar esse estudo, né? Essa parte, além dessa questão de fazer esse cálculo, né, para onde está indo uma série, essa parte da disciplina, ela também traz alguns critérios para você definir se uma série é convergente ou não. E dois critérios, assim, basicamente mais importantes, é o critério da raiz e o critério do quociente, que é o que a gente vai estar vendo aqui nesse exercício. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no material, né? Ela tá bem explicadinho, assim, para vocês entenderem. Além de alguns outros resultados também, né? A gente tem também a ideia de uma série ser absolutamente convergente, ou seja, essa série XN ela é absolutamente convergente quando o módulo de todos os seus termos, a série, né, do módulo é convergente. Então, e o módulo a gente acaba chamando de valor absoluto, né? Então tá aí uma relação entre uma série ser absolutamente convergente. E quando uma série ela é absolutamente convergente, a gente tem que a série inicial ela é convergente. Então vai ser esses resultadinhos que a gente vai estar utilizando aqui no decorrer desse exercício. Então vamos lá. Então o exercício fala o seguinte: a gente tem que provar que para todo A real, a série A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 1 mais A ao quadrado mais A ao quadrado sobre 1 mais A ao quadrado e assim por diante. Tem que mostrar que essa soma infinita ela é convergente. E a gente precisa calcular essa soma. Então, antes de qualquer coisa, vou colocar aqui do lado as ferramentas que a gente vai estar utilizando. A primeira delas vai ser o teste do quociente. E o que diz o teste do quociente? Diz o seguinte: vai analisar o que acontece com esse limite. Então, a gente vai analisar tanto o termo geral da série e o termo sucessor.
Então, se a gente tem que esse limite é dado por um L, né? E esse L for um número igual a 1, então esse teste é inconclusivo. Ou seja, a gente não consegue dizer nada se essa série ela converge ou não converge. Se esse número for um número menor do que 1, a gente tem que essa série converge absolutamente. E se esse número for um número maior do que 1, a gente tem que essa série diverge. Então esse vai ser o teste que a gente vai estar utilizando para verificar a convergência dessa série. Perceba que a gente vai precisar transformar essa soma aqui em um somatório em relação ao seu termo geral. A primeira coisa é essa. A segunda ferramenta vai ser a chamada série geométrica. A série geométrica ela é uma série que tem essa cara aqui, somatório de x elevado a n. E o que a gente tem sobre essa série? A gente tem que, se o módulo do x for um número menor do que 1, então essa série converge para esse valor aqui específico. Então, aqui vai ser duas ferramentas que a gente vai estar utilizando nesse exercício. Então, primeira coisa, como eu disse, né, a gente precisa escrever essa série aqui em termos, seu termo geral. O que a gente pode perceber aqui é que o que está se repetindo é essa parte de baixo. Por exemplo, aqui tem o A0, aqui o A1, o A2. Perceba, no A2 a gente tem 1 mais A ao quadrado, tudo elevado ao quadrado. Aqui no A1 a gente tem 1 mais A ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que eu elevar a 1. A mesma coisa aconteceria se eu fizesse aqui. Mais A ao quadrado elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então aqui a gente pode dizer, né, que o termo geral dessa série nada mais do que é A ao quadrado sobre 1 mais A ao quadrado elevado a n. Diante. Cada termo pode ser expresso dessa forma. Então essa série nada mais é do que somatório de n vai de quem? De zero, né? Começa no zero, é o infinito, e a ao quadrado, 1 mais a ao quadrado elevado a n. Então, inicialmente, se a gente considerar a igual a zero, perceba que esse somatório vai ser quem? Vai ser zero dividido por 1. É igual a zero. Ou seja, isso daqui é zero. Essa soma infinita, ela converge para o valor zero. Então, para A igual a zero, a gente tem que isso é satisfeito. A gente vai considerar A distinto de zero. Aqui a gente vai utilizar o teste do quociente. Então, para isso, a gente vai analisar o que acontece com o limite que vai para o infinito de quem? Xn mais 1, que vai ser isso daqui, né? E essa potência vai ser n mais 1, ou seja, quadrado ao quadrado n mais 1. Tudo isso dividido pelo termo geral, que é a ao quadrado mais a ao quadrado elevado a n. Então, vamos ter o módulo. Então, isso tudo aqui vai ser nada mais do que isto. Aqui a gente consegue cortar esse a ao quadrado. Aqui, como tem 1 mais a ao quadrado na n mais 1, 1 mais a ao quadrado na n, corta aqui, né? Restando apenas limite de 1 sobre 1 mais a ao quadrado, que nada mais é sobre 1 mais a. E agora? Precisa verificar, né? Se isso é igual a 1, se é menor do que 1 ou se é maior do que 1. Então, para isso, vamos lembrar que A é distinto de zero. Nos vídeos passados, quando eu estava falando sobre corpos ordenados, quando a gente tinha um número diferente de zero, ou seja, ele pode ser tanto positivo ou negativo, esse número ao quadrado ele vai ser estritamente maior do que zero.
Aqui a gente tem que a ao quadrado é maior do que zero. Agora, somando 1 de todos os lados da igualdade, a gente chega aqui 1 ao quadrado é maior do que 1. Ou seja, né, dividindo mais a ao quadrado, vai chegar que 1 é maior do que 1 sobre 1 mais a ao quadrado. Então, a gente tem pelo teste do quociente, como esse limite é um número menor do que 1, então a gente tem que essa série é absolutamente convergente, certo? Então, por teorema, a gente tem que toda série que é absolutamente convergente, ela própria é convergente. Então, a gente já acaba mostrando que aquela soma inicial é nada mais do que esse somatório aqui é convergente. Agora, a gente precisa verificar qual que é a sua soma. Vai calcular qual que é a sua soma. Para isso, eu vou reescrever essa série, esse somatório, da seguinte forma. Então, esse A está multiplicando, ele é uma constante dentro dessa somatória. Então, ele sai para fora e a gente chega que nada mais é do que o somatório de 1 sobre 1 mais A ao quadrado elevado a n. Só que isso daqui é uma série do tipo geométrica. É um valor elevado a n. É o que a gente tem aqui. Por outro lado, observa que esse valor, o módulo dele é menor do que 1. Então, é uma série geométrica que converge. Para a gente conseguir calcular essa soma, a gente usa essa formulazinha. Então, a gente vai ter o seguinte. E A ao quadrado mais A ao quadrado dividido por 1 mais A ao quadrado mais A ao quadrado dividido por 1 mais A ao quadrado, e aquela soma inicial, né? Vai ser quem? Vai ser A ao quadrado vezes o resultado desse somatório. Mas esse somatório, a gente vai utilizar a soma dos termos de uma série geométrica. Então, isso daqui nada mais vai ser do que 1 dividido por 1 menos o valor aqui, né? Ó, 1 sobre 1 ao quadrado. Simplificando isso tudo, a gente vai chegar em a ao quadrado multiplicado por 1 mais a ao quadrado dividido por 1 mais a ao quadrado menos 1. Então, aqui esse 1 com menos 1 a gente vai cortar. Aqui vai sobrar só a ao quadrado. Corta com esse outro. Então, o resultado disso vai ser 1 mais a ao quadrado. Para a de zero. Então, essa é a resolução. E então, até o próximo vídeo.